E nós vamos, hoje, na sequência, nós estamos falando sobre o tema sobre o Espírito Santo e o símbolo do Espírito Santo. Nós já falamos a primeira quarta-feira sobre o primeiro símbolo, fogo. Segunda quarta-feira nós falamos sobre o símbolo de vento. Terceira quarta-feira nós falamos sobre o símbolo de água. E hoje nós vamos o quarto símbolo, que é azeite, óleo, azeite, que é símbolo do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Voltou, então. Glória a Deus. Azeite, nós vamos estar falando sobre azeite, óleo, azeite, que é símbolo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós sabemos que o azeite ele tem várias funções. Ele tem função para remédio, ele tem função alimentícia, ele tem de iluminar, né? Antigamente as lamparinas, antigo era usado azeite para manter, né, o brilho ou a luz num determinado lugar. E nós vamos então falar sobre o óleo e o azeite. Nas Escrituras, o óleo aparece como símbolo do Espírito Santo. Zacarias, capítulo de número 4, versículo 2 ao versículo 6, aonde a Bíblia nos mostra Zacarias tendo uma visão, ele vai falar esta palavra. Zacarias, capítulo de número 4, versículo 2 a 6, diz assim: E disse-me, que vês? E ele disse: Óleo, eis um castiçal de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e disse: Não sabes tu o que é isto? Que isto é? Disse eu: Não, Senhor meu. Respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então nós vimos aqui a visão de Zacarias, vendo as lâmpadas, e em cada lâmpada 7 canudos, e por cima destes estava 2 oliveiras, uma à direita, o vaso de azeite, que sustentava, né, estas lâmpadas, que sustentavam naquela visão que Zacarias estava vendo. E a Bíblia nos mostra, irmãos, aqui, que mais embaixo, o que o profeta vai falar. Senhor, eu não estou entendendo essa visão, eu não estou compreendendo, eu estou vendo, mas não estou entendendo. E o Senhor disse: olha, essa visão fala para Zorobabel, diz o Senhor, esta é a palavra a Zorobabel, dizendo: não por força, mas nem por violência, mas pelo meu Espírito Santo, diz o Senhor. Então, irmãos, onde há azeite, onde há óleo, não há necessidade de violência e não há necessidade de força. Sabe por quê? O azeite, que é o Espírito Santo de Deus, trabalha nos nossos corações, amolece as nossas vidas, e nós passamos a...
nós passamos com unção ou com azeite na nossa vida, nós não vamos fazer nada nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. É igual na obra de Deus, nós trabalhamos com a unção do Espírito de Deus sobre a nossa vida. O azeite era usado na solenidade de unção e consagração de profetas, sacerdotes e reis. Êxodo 30, versículo 30. Levítico 8, 12 e 1 Samuel 10 e 1. 1 Samuel 16, 13. 1 Reis 13 e 16. O óleo é considerado como símbolo do Espírito Santo que era usado no ritualismo do Antigo Testamento. Então veja bem, irmãos, quando ia ungir alguém no Antigo Testamento, na Velha Aliança, ia ungir rei, ia ungir profeta, o que era usado? Azeite. O azeite era derramado sobre a cabeça, ali, de quem estava sendo ungido, de quem estava recebendo a unção. Ou seja, estava dizendo assim, você é marcado, você é escolhido, você é separado pelo Espírito de Deus para fazer a obra. Aí surge a pergunta, pastor, por que na nova aliança não usa fazer unção para separar pastor, para separar evangelista, para separar as pessoas para a obra de Deus? Porque quando as pessoas estão sendo separadas, irmãos, o óleo já foi derramado, que é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que é representado, pelo óleo, pelo azeite, sobre as nossas vidas. Não há necessidade de eu chegar aqui e falar, eu estou te ungindo, recebe o Espírito Santo. Não, a partir do momento que eu me dedico, a partir do momento que eu me entrego a Deus e dedico a minha vida ao Senhor, a unção do Espírito de Deus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Então não há necessidade de nós derramarmos um vaso de azeite, um chifre de azeite, não, porque nós já temos a unção do Espírito de Deus que está sobre a nossa vida. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 25, 26, 27, João vai dizer, olha, vocês não necessitam de que ninguém vos ensine, vocês não precisam que ninguém ensine vocês, vós tendes a unção, e a unção está em vós, e a unção vos ensina. Ou seja, essa unção do Espírito de Deus que está sobre a nossa vida, é ela que nos ensina, é ela que nos dirige. Por isso que quando nós se perdermos esta unção, como Saul perdeu, como Sansão perdeu por causa de Dalila, a tendência é o quê? Sofrer. Porque a unção faz a diferença, o azeite faz a diferença na nossa vida. Os irmãos podem ver, se você pegar um vidro de azeite original, o azeite puro mesmo, e você passar no rosto, passar na pele, você vai ficar como? Brilhando, não vai? Você vai ter um brilho. Assim o Espírito de Deus sobre a nossa vida, irmãos. A pessoa, quando ela perde a presença do Espírito Santo, perde o azeite, que é a presença do Espírito Santo de Deus na vida dela, o semblante dela muda. O semblante dela fica diferente. O semblante dela fica descaído. O semblante dela não é mais o mesmo. Então, a Bíblia nos mostra que os profetas, nas solenidades de separação, de unção, de consagração, de sacerdote, de profeta, de rei, era usado o azeite, era usado o óleo da consagração. O óleo é considerado o símbolo do Espírito Santo, que era usado no ritualismo do Antigo Testamento, correspondendo à operação do Espírito Santo na vida do crente na atual dispensação. O óleo ou o azeite representa a ação prática do Espírito de Deus. Então o óleo ou o azeite representa hoje, na minha vida, a ação prática do Espírito de Deus em nossas vidas. Irmão, crente que tem azeite do Espírito Santo de Deus na vida dele, crente que tem o Espírito, não precisa de você ficar
falando, não precisa de você ficar repetindo as coisas para ele, forçando às vezes até a pessoa a fazer alguma coisa, porque ele tem a unção, ele tem o azeite, ele já está pronto para responder: eis-me aqui, Senhor. Não tem necessidade, faz isso, pelo amor de Deus, vai lá, faz isso. Não, ele não necessita de repreensão, ele já é irrepreensível, porque o azeite, o Espírito Santo, está fazendo a obra no seu interior, dentro do seu coração. Então Deus, irmãos, ele nos mostra que assim como sacerdote, como profeta, como reis, recebia essa unção, nós também somos ungidos. O Senhor diz que nos ungiu com seu Espírito Santo. Nós temos um privilégio muito grande, irmão, de estar numa dispensação, que não é uma dispensação de símbolos, é uma dispensação literal. O Espírito Santo, ele não trabalha na vida do evangelizazinho, do presbítero cristiano, por símbolos, não, ele trabalha literalmente, ele está vivo dentro de cada um de nós, e nós estamos vivendo nessa dispensação. Então veja bem, o óleo representa uma ação prática do Espírito de Deus na nossa vida. Outra coisa, primeiro, a aplicação simbólica do azeite. Veja bem, nós vamos ver aqui, vamos precisar a aplicação simbólica do azeite. Primeiro, na orelha. Levítico, capítulo 14, versículo 17. Levítico, capítulo 14, versículo 17. Levítico, capítulo 14, versículo 17. E o restante do azeite que sai na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. Então veja bem, irmão, o sacerdote que pegava o azeite da unção, para poder purificar aquele a quem havia de ser purificado, ele tinha uma tarefa. Qual era? Ele diz, depois que ele molhasse, versículo 16 fala: então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. Aí do azeite que sobrasse, que ele aspergiu em volta do Senhor, do altar do Senhor, ele ia o quê? Pôr na sua mão e ungir a ponta da orelha daquele a quem havia de ser purificado. Isso nos mostra o quê? Que o azeite, o Espírito Santo, santifica o nosso ouvido. O nosso ouvido. O nosso ouvido tem que ser ungido pelo Senhor. Nós não podemos ouvir qualquer coisa. Nós não podemos estar escutando qualquer coisa. Hoje, às vezes você vê a pessoa andando com um fone ou no ouvido, você não sabe o que ele está ouvindo. Você não, é crente, diz crente. E às vezes esquece, tira. Aí está aquela música mundana, está aquela música profana e tudo mais. Mas o nosso ouvido tem que ser ungido com azeite do céu pelo Senhor, irmãos. É dedicado ao Senhor, não está para ouvir piadas, não está para ouvir coisas más, não está para ouvir fofoca, não está para ouvir mentira, mas para ouvir o quê? O que é bom, o que é agradável à nossa vida, o que é agradável à nossa alma, o que é agradável ao nosso coração. Então,
o sacerdote pegaria dessa azeite e ungia a orelha. E nós vemos, quando ele unge a orelha, é para habilitação para ouvir a voz de Deus. Apocalipse 2:7 fala: quem tem ouvidos, ouça o quê? Que o Espírito diz às igrejas. Então, é habilitação para ouvirmos a voz de Deus. Se não tivermos o nosso ouvido ungido, não tiver azeite, nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não ouvimos a voz do Senhor. Nós não ouvimos. Então, veja bem. Depois ele vai dizer o quê? O azeite na mão. O azeite na mão. Está aí depois, no versículo 17. O restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita. Azeite na mão. Azeite na mão. Habilitação para o trabalho de Deus. Habilitação para trabalhar no trabalho do Senhor. Porque depois que nós recebemos esta unção de Deus, irmão, essa mão que era usada para o pecado, que era usado para o mal, que era usado para as coisas dessa terra, agora é usada para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque nós recebemos o azeite de Deus também em nossas mãos. A Bíblia diz assim, que depois que nós temos experiência com Deus, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais. Por quê? Porque nós recebemos a mudança, a transformação, a unção. É o azeite na mão do indivíduo que receberia a purificação. Assim somos nós também. Nós recebemos nas nossas mãos. Tem um exemplo de pessoas que não tinham azeite nas suas mãos e trouxe graves consequências, não só para ele, mas para toda a congregação de Israel. Quem? Acã. Acã, ele não tinha unção, nem azeite, nem nos olhos e nem na mão. Porque ele diz, olha, quando eu vi uma capa babilônica, quando eu vi uma cunha de ouro e 200 ciclos de prata, eu cobicei e peguei. Então, o que se usa para pegar? A mão. Quando nós estamos com azeite total na nossa vida, nas nossas mãos, nós não tocamos naquilo que é alheio e nós não tocamos naquilo que é proibido pelo Senhor, irmãos. Porque nós vamos contaminar. Nós vamos contaminar. Os irmãos, veja bem, Sansão, a Bíblia nos diz que não foi só apenas Dalila que levou Sansão à queda. A queda de Sansão começou lá no princípio. Quando ele matou um leão. Ele matou um leão, deixou ele morto lá, e um dia ele voltando para a terra dos filisteus, para a casa da sua namorada, ele passou para ver onde que estava o cadáver daquele leão. Ele achou o quê? Mel. Ele achou mel naquele leão. O que ele fez? Pegou. Então já começou ali. A queda de Sansão começou no seu tempo de glória. Começou naquele momento em que ele pega daquele mel, toca no cadáver e contamina o seu nazireado. Muitas das vezes, irmãos, nós contaminamos a nossa vida espiritual, nós contaminamos o nosso ministério, nós contaminamos a nossa vida de fé, porque às vezes colocamos a mão naquilo que Deus não quer que colocamos, naquilo que nós não podemos colocar as mãos, e nós contaminamos a nossa chamada, nós contaminamos o que Deus fez para conosco, nós contaminamos. Então aqui o sacerdote faria dessa forma, ou seja, azeite na mão, habilitação para o trabalho de Deus,
para o trabalho do Senhor. E o trabalho do Senhor é feito como? Zacarias capítulo 4, versículo 6, nós lemos lá atrás. O que ele fala? Ele fala que... O que ele fala? Que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, para fazer a obra de Deus, é preciso ter azeite na nossa vida, irmão. Senão nós não vamos fazer. E tudo que é forçado, não prospera. Tudo que é sem o azeite, não vai para frente. Pode até começar, mas não vai prosseguir, porque falta azeite. Falta azeite. Vamos mais. Terceiro, azeite no pé. Ainda no versículo 17 aí de Levítico 14. Azeite no pé. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita, que tem de purificar. O que tem de purificar. E sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do pé direito. Olha o pé também. Então, quer dizer, nosso corpo tem que ser todo ungido. Nosso corpo tem que ser todo tomado pelo Espírito de Deus. Não é só o meu intelecto, não é só o conhecimento, não é só a sabedoria. O meu corpo, a minha mão, o meu pé, minha cabeça, todo o meu corpo precisa estar debaixo do azeite do Espírito de Deus, para que tudo que nós colocarmos a mão, Deus venha e aprova no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vem aprovar. Deus vem aprovar. Tudo que nós vamos fazer tem que ter a aprovação do Senhor. Quando fala azeite no pé, habilitação para andar nos caminhos do Senhor. Habilitação para andar nos caminhos do Senhor. Azeite no pé, habilitação. Quando você vai lá em Gálatas, quando você vai em Efésios, Paulo fala assim: calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Santidade nos pés, azeite nos pés, para que aonde nós pisarmos, aí sim, aí cumpre aquilo que Deus falou para Josué, quando Josué, ele foi sucessor de Moisés. Deus falou assim: aonde pisar, a planta do vosso pé será vosso. E na onde nós pisarmos, porque nós vamos pisar só no lugar que o Senhor quer, irmãos. Nós vamos entrar só onde o Senhor quer que nós entramos. Nós não vamos invadir terra do inimigo, nós não vamos para a terra do inimigo. Hoje está muito fácil, muitos crentes que perdeu o azeite na vida dele, está peregrinando na terra do inimigo. Está igual aquela mulher que foi peregrinar na terra dos filisteus. Ele tem tudo na casa de Deus, ele tem tudo na igreja, mas quer peregrinar lá fora, porque acabou o azeite, acabou o óleo na vida dele. Irmão, quando a pessoa começa a olhar para o mundo, começa a querer as coisas do mundo, é porque ele já perdeu Jesus, sabe? Porque se Jesus está na minha vida, eu não tenho necessidade de nada do mundo, eu não tenho necessidade de nada dessa terra, eu tenho apenas necessidade do Senhor na minha vida. Então eu não tenho necessidade. Agora, quando a pessoa perde Jesus, ele tem necessidade de se alegrar, ele precisa do mundo, ele precisa das coisas do mundo para se alegrar, ele precisa das coisas dessa terra para se alegrar. Mas quando nós temos o azeite, quando nós temos Jesus, eu não preciso do mundo, eu não preciso do mundo, eu não preciso da carne para se alegrar, porque o Espírito de Deus que está na minha vida, Ele me dá alegria. Ele me dá alegria. Então, azeite no pé, habilitação para andar nos caminhos do Senhor, né? Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, olha o que o apóstolo Paulo, ele fala. Nós até falamos sobre esta obra, né?
Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então veja bem, andai, você anda no Espírito, andai no Espírito, para não cumprir as concupiscências, ou seja, para não cumprir os desejos da carne. Se nós estivermos no Espírito, nós não vamos querer as coisas da carne. Agora, se nós estivermos na carne, nós não vamos querer as coisas do Espírito. Aí você vê hoje. Esses dias fizeram uma pergunta num determinado lugar: qual é a maior denominação no Brasil? Aí responderam, X. Respondeu 3 igrejas, X. Aí alguém falou, não. A maior igreja no Brasil, ela está lá fora. São os desviados. Que dá mais do que os que estão dentro da casa de Deus, irmãos. Que dá mais do que os que estão dentro da casa de Deus. Por quê? Porque nós vamos perdendo. Nós vamos perdendo o contato com o Espírito Santo. Nós vamos perdendo o azeite. Nós vamos perdendo. Então, azeite no pé, habilitação para andar nos caminhos do Senhor. Vamos mais. Salmo 104, versículo 15. Salmos 104, versículo 15. O vinho que alegra o coração do homem. O vinho que alegra o coração do homem. Isso, é o 100. Pode ler. É o 115. Ó, o 15, versículo 15. 104, 15 está assim. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Isso. Então veja bem, o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o rosto com azeite. O azeite, né? Aqui, azeite no rosto. Brilho de alegria espiritual, irmãos. É por isso que quando nós temos azeite na nossa vida, não tem necessidade. Se você chegar num estabelecimento, se você chegar numa cidade, se você chegar num determinado lugar, se você chegar num povoado, alguém vai olhar para você e vai dizer, você é crente, né? Por quê? Por causa do quê? O brilho na face, o brilho no rosto, o brilho. Não precisa da gente pegar um papelzinho e escrever assim, ó, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Não. Pelo fruto se conhece a árvore. E se nós damos fruto, o brilho do Espírito, temos azeite na nossa vida, vai refletir no nosso rosto. Vai refletir. Lembra quando Jacó voltou para fazer as pazes com Esaú, que os dois encontraram no caminho? E um pediu perdão ao outro. E naquele momento, Esaú fala, olha, eu não estou vendo você, eu estou vendo o seu rosto como o rosto de anjo. Porque quando nós desprendemos, irmão, de tudo, a nossa vida é transformada. Nós temos o brilho de Cristo na nossa vida. Nós temos o brilho do Senhor na nossa vida. Né? Nós brilhamos. Nós brilhamos. E para nós, irmão, e outra, nós não temos brilho próprio. Temos não, ninguém brilha por si. Nós não temos brilho próprio. Para mim brilhar, para você brilhar, eu preciso de Jesus. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso. Nós precisamos. Nós precisamos. Então, azeite no rosto, brilho de alegria espiritual. Brilho de alegria espiritual na nossa vida.
É tão gostoso, né? Quando nós deparamos com pessoas que você nunca viu, que você chega num determinado lugar e você nunca viu. A pessoa, o senhor é crente, né? Você é crente. Vocês têm assim um ar diferente de paz, mas por causa do quê? Da presença do Espírito, do azeite do Espírito. 2 Coríntios 3:18, Paulo vai dizer assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo mesmo Espírito do Senhor. Cristo tem que refletir em nós, irmãos. E só reflete na nossa vida pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver em nós, se o Espírito Santo estiver na nossa vida. Você imagina bem, antes da gente ter Jesus, antes da gente ter o Espírito Santo, que trevas que a gente era. Que trevas que a gente era antes de ter Jesus, antes de entregar a vida para Jesus. Que trabalho que nós dávamos para Jesus, que trabalho que nós dávamos para a família, que trabalho às vezes que dava na sociedade. Mas aí Deus foi tão maravilhoso, falou: eu vou refletir a minha glória sobre a vida dele. Eu vou refletir a minha glória sobre a vida dele. E fez como? Através do seu Espírito, através do seu Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo, nós temos a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Então, irmãos, nós precisamos cada dia mais valorizar a presença do Espírito de Deus em nós. Quantas pessoas hoje, né, já deixaram a presença do Espírito de Deus? Já não busca mais um renovo espiritual. Não, tá bom, a vida está assim, eu estou na igreja, estou indo na igreja. Mas essa não é a questão. Nós precisamos estar cheios, nós precisamos ter azeite. Quando nós temos azeite, nós temos aptidão para ler, nós temos aptidão para orar, nós temos aptidão para vir na casa de Deus, nós temos tudo isso na nossa vida, porque o Espírito de Deus nos impulsiona. Mas, pastor, então aquele que está levando as coisas meio devagar, que serve a Deus do jeito que acha que deve servir, vem na casa de Deus quando acha que deve vir, o azeite lá vai esgotando. O azeite lá vai esgotando. O azeite lá vai acabando. Você gastou, mas você não repôs. Você não repôs. Nós temos que repor todo dia. E além de nós termos uma vida cheia, nós precisamos de ter o que ainda mais? Reserva. Não é só para o gasto, tem que ter reserva. Para quando vier a luta, eu saiba como passar, eu saiba como superar, eu saiba como vencer. Não é fugir dela, não é fugir da luta, é encarar. Então nós precisamos de azeite. Quinto, azeite em outras vasilhas. 2 Reis, capítulo 4, versículo 4 e 6. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 4 a 6. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho:
traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Azeite em outras vasilhas, quer dizer, bênção para outras pessoas. Ou seja, a unção, o azeite do Espírito que está na minha vida. Quando Eliseu falou assim, ó, sai nos vizinhos, pede vaso emprestado. Ou seja, ela tinha o que na casa dela? Um pouco, uma botija de azeite. Daquele azeite, ela deitou em outras vasilhas. E Deus fez a multiplicação. Deus fez a multiplicação. Irmãos, Deus nos deu azeite, nos deu o Espírito Santo para compartilhar com outras pessoas. Eu tenho que compartilhar o que Deus fez comigo. Você tem que compartilhar o que Deus fez com você. Eu não posso ficar só para mim. Você não pode ficar só para você. Eu tenho que compartilhar com o vizinho. Eu tenho que compartilhar com os parentes aquilo que Deus derramou sobre a minha vida. Você imagina bem, né? Às vezes quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão esperando um pouquinho do que você tem para ter alegria. E às vezes nós ficamos retendo, nós ficamos segurando. Então, azeite em outras vasilhas, bênção para outras pessoas. Existe crente, irmão, isso é porque já perdeu o azeite. Existe crente que não tem felicidade em ver os outros ser abençoado. Tem isso ou não? Ou não tem? Sim ou não? Existe. Ele torce para que o outro não seja feliz. Então, nós precisamos entender, irmãos, a nossa felicidade é ver o próximo prosperando, o próximo sendo próspero, sendo abençoado. Você imagina bem, se todo mundo que aquela mulher pediu vaso emprestado, não desse, não emprestasse, como que ela ia compartilhar aquilo que ela tinha, que ela recebeu? Então, compartilha com o próximo aquilo que Deus nos deu. Ele não deu só para nós, irmãos. Lembra da mulher samaritana? O que ela fez? A mulher samaritana, ela encontrou Jesus, o que ela fez? Vou compartilhar com Samaria. Eu vou lá no samaritano compartilhar com eles. Foi lá, eu achei o Cristo, eu achei o Salvador. Vamos mais. Lucas capítulo 10, versículo 34. Lucas capítulo 10, versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então veja aí. E aproximou-se e atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite. Azeite nas feridas. Ou seja, símbolo de restauração pelo Espírito Santo. Símbolo de restauração pelo Espírito Santo. Ou seja, aquele moço que foi assaltado, que bateram nele, judiaram dele, machucaram ele. Mas o samaritano levou ele para uma hospedaria, né? Cuidou dele. Passou azeite nas feridas. Azeite nas feridas fala de restauração pelo Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo restaurando a nossa saúde, restaurando as feridas, restaurando o coração ferido, restaurando
o coração machucado, restaurando o coração que sofreu, né? Ou que está sofrendo. Então, é o símbolo da restauração pelo Espírito. Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus ainda vai dizer ainda. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Olha aí, o Espírito do Senhor é sobre mim, Jesus falando, pois me ungiu para evangelizar os pobres e curar os quebrantados do coração, de coração. Então o Espírito do Senhor me ungiu para curar, para sarar, para levar a cura, para levar saúde. Mas para nós levarmos cura, para nós levarmos saúde, nós precisamos do azeite na nossa vida, irmãos. Nós precisamos do azeite, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Não tem como fazer a obra de Deus, não tem como tocar a obra de Deus, irmãos, se não for pelo Espírito Santo. Se não for com o Espírito de Deus na nossa vida, porque o Espírito, ele revela, o Espírito, ele mostra, o Espírito, ele direciona a nossa vida para podermos vencer, para podermos superar em nome de Jesus. Vamos mais. A composição e o uso especial do óleo de azeite. Era proibido outro óleo com a mesma composição. O óleo que o sacerdote fazia, o óleo que era usado, a especiaria que era usada para no tabernáculo, era proibido ter outro igual. Quem fizesse a mesma composição, não podia. Êxodo capítulo 30, versículo 32 e 33. Êxodo capítulo 30, Êxodo 30, 32 e 33. Diz assim: também ungirás Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. 32. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. 33. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Olha aí. Então não poderia ter outro igual. E nós sabemos, irmãos, que nós estamos vivendo uns dias tão difíceis, que o inimigo está tentando fazer uma imitação, né? Até da ação do Espírito de Deus no nosso meio. Até da ação do Espírito de Deus no nosso meio. E se o crente não tem azeite, se o crente não tem a visão do Espírito Santo, ele vê uma manifestação, ele diz, é Deus. E às vezes não é Deus. Porque o Espírito é um só. Há um só Espírito, um só batismo. Lá fala, Efésios. Ele fala, há um só Espírito. Então, não tem, ninguém podia imitar, ninguém pode imitar o Espírito Santo. Há uns anos atrás, irmão, eu era jovem ainda, não era obreiro, eu era obreiro na casa do Senhor, mas não tinha saído para integral para a obra de Deus. Isso foi em 93, 94 mais ou menos. Tinha um grupo de jovens, eles eram 4 jovens, e eles ficou meio separatista na igreja. Eles saía para pregar
E um fala, eu prego sobre exortação, você prega sobre isso. Cada um pegava um tipo de coisa para pregar. Falei, esse negócio não vai dar certo. E não deu certo mesmo. Todos 4 desviou na época. E de vez em quando nós encontrava com um deles, não, esse negócio de língua estranha na igreja, isso aí não... Aqui, eu falo o que eu quero. E falava com nós, conversando normal lá. E falava. Você entendeu? Imitava. E quando nós vemos, irmãos, que aqui fala, era proibido o mesmo óleo, o mesmo azeite, com a mesma composição, se não fosse aquele que o Senhor tinha feito, que era feito para o Senhor. Assim é a presença do Espírito Santo de Deus. Esse poder não se compra, esse azeite não se compra. Um dia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, alguém converteu, viu Pedro, viu os discípulos pregando, falou, quantos que vocês querem para me dar esse poder aí? Testa passar, quantos vocês querem? Pedro falou, você ora a Deus, para que Deus te perdoe, porque a sua transgressão é grande, porque o poder, você achou que o dom de Deus é adquirido com dinheiro, e o dom de Deus não se compra com dinheiro. O dom de Deus vem para a nossa vida quando a pessoa passa a obedecer a Deus, quando a pessoa passa a obedecer o Senhor, irmãos. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos isso ou nós somos aquilo, não. É porque é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Outra coisa. Segundo, composição e o uso especial do óleo. Segundo, era proibido usar óleo sagrado para fins particulares. Assim também o Espírito não pode ser usado, mas ele usa os servos de Deus. Aquele óleo, aquele azeite, era proibido usar o óleo para fins particulares. Quantos estão querendo usar hoje o dom de Deus para enriquecer? Quantos que estão hoje usando o que Deus deu para ficarem ricos? Para ficar rico com aquilo que não é deles, com aquilo que não é nosso, é de Deus, irmãos. Vai chegar o dia que Deus vai pedir conta. Eu derramei o meu Espírito sobre a sua vida, cadê? Cadê? O que eu confiei na tua mão, você fez? Vai chegar o dia. Então nós vemos aqui, a Bíblia nos mostrando que era proibido o uso particular, para fins particulares, desta unção, deste azeite. Assim também o Espírito de Deus. Lembra que um dia alguém quis ser bem sucedido financeiramente por causa de uma cura que Deus havia feito em um homem chamado Naamã, e alguém quis tirar proveito. Eliseu não quis, falou, não foi eu que curei você, foi Deus que curou. Então pode ficar com o dinheiro, pode ficar com as roupas, pode ficar com tudo. Mas Geazi fez o quê? O Geazi falou, peraí, o meu pastor não quis? Ele não quis pegar essa oferta? Ele dá uma brecha, eu estou vazando e indo atrás. E Geazi foi encontrar com Naamã, saiu de Eliseu e foi encontrar com Naamã. Oi, para aí. Ué, o que foi? O senhor esteve lá agora há pouco e o meu senhor não quis pegar o presente que o senhor deu, mas eu vim pegar. Não, cheio de servido, leva. E levou e escondeu. Quando Geazi chega perto de Eliseu, onde você foi? Não, fui em lugar nenhum, não. Não, você foi porque o Espírito de Deus está me revelando que você foi em algum lugar. Aí ele fala, Geazi, era ocasião para você fazer isso? Era ocasião para você pegar
finança para ser bem sucedido. O Senhor manda te dizer, a lepra que pegou, que estava sobre Naamã, ela te pega agora. Ela te pega agora. E o que aconteceu? Ele saiu leproso da presença de Eliseu. Saiu leproso. Sabe o que é isso, irmãos? Eu não posso usar o dom de Deus para fins particulares. Eu não posso usar o dom de Deus para meu benefício. Não. O dom que Deus deu é para benefício coletivo. É para benefício de todos. É para benefício de todos. Não é só para um indivíduo. Não é só para uma pessoa. Não é só para uma família. Não é só para uma família. É para todos. E para nós encerrarmos essa parte. Além disso, o óleo era usado para alimentar, iluminar, lubrificar, curar as enfermidades, suavizar a pele, etc. Da mesma maneira, o Espírito Santo alimenta, ilumina, lubrifica, cura e suaviza a alma. Glória a Deus pelo dom do seu Espírito Santo. Então veja bem, irmãos. Além disso, o óleo era usado para alimentar, para alimento. Era usado para iluminar. Os irmãos lembram? Capítulo de número 25, do 1 ao 13, vai falar sobre a parábola das 10 virgens, que foram para o casamento, né? 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes foram para o casamento e levaram as 10 virgens levaram azeite consigo nas suas lamparinas, mas 5 delas, as loucas, não levou azeite de reserva. Elas não pensou assim, se eu não levar reserva e o noivo tardar, a noite vai chegar e o azeite vai queimar e eu não vou ter como repor. Não vai ter como eu repor. Então elas já tinham que ter ido preparadas. Não, vamos levar nas nossas lamparinas e vamos levar reserva. Porque a hora que estiver acabando, nós coloca de novo. Mas não. Elas não levaram. E as virgens prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Falaram, não, vamos levar, porque vai que o noivo tarda e o azeite vai queimando, e acaba, e nós ficamos no escuro. Nós perdemos o que nós tínhamos. E assim fez. As virgens loucas não preocupou. Deu meia-noite. Ouviu-se o clamor. Eis o noivo. Sai-lhe ao encontro. As virgens loucas pegando as suas lamparinas nas suas vasilhas, azeite nas suas vasilhas, saiu ao encontro do noivo. Quando as loucas foram ver, o azeite estava acabando. O azeite estava acabando. Vixe, não vai dar para nós chegar até na casa do noivo. Não vai dar para nós chegar até lá. Do casamento. O que elas fizeram? Ei, vocês têm de sobra. Arruma para nós um pouquinho. Arruma um pouquinho para nós. O que as virgens prudentes falou? Peraí, não seja o caso que falta a nós e a vós, porque se nós arrumar para vocês, nem vocês chegam e nem nós chegamos. Então eu quero chegar. Vocês ainda têm uma chance. O quê? Vai aonde vende e comprai azeite. E quando elas foram comprar azeite, foram procurar azeite, o noivo chegou. Aí não deu tempo mais. Tem gente que vai deixar para buscar azeite, para buscar a unção do Espírito de Deus, quando a porta fechar. Aí a Bíblia vai dizer, igual falou para Noé, capítulo de número 25, fala, e fechou-se a porta.
Aí as virgens loucas chegou e, Senhor, abra-nos. O que ele falou? Não tem como. Fechou o tempo da graça, fechou o tempo, não tem como. Irmão, o que me chama a atenção desse azeite, quando elas falam assim, as virgens prudentes falam assim, ó, ide, e faz o quê? Ide, comprai. Vamos ver o texto lá? Ó, versículo 9, 25 e 9. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai. É lógico que lá era o azeite literal que elas teriam que ir. Mas enquanto elas foram, o noivo chegou e não teve jeito mais. Agora, tratando-se de nós, irmãos, pastor, mas como que eu vou comprar azeite? Eu compro azeite lá, é para pôr na alface, para pôr na salada, mas como que eu vou comprar azeite? Azeite é comprado? Irmão, é que para nós mantermos a presença do Espírito de Deus na nossa vida, tem um preço. Ou não? Ou é de graça? Tem um preço, e o preço é obediência. Obediência. Então tem um preço. É comprado. Você tem que renunciar a muita coisa. Eu tenho que renunciar a muita coisa para ter azeite na minha vida. Eu tenho que renunciar ao mundo. Eu tenho que renunciar o pecado. Eu tenho que renunciar o que o mundo oferece. Eu tenho que renunciar. Então é um preço. Se eu quero ter azeite na minha vida. Se eu quero ter a presença do Espírito. Porque, irmãos, o Espírito de Deus, ele não habita num lugar que a casa é dividida. Ele não habita dentro de nós, se dentro de nós tem uma vaguinha para mais alguma coisa. Ou habita? Não habita. A Bíblia já chega a dizer qual é o primeiro mandamento. Amar a Deus de que maneira? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então isso nos mostra que eu não posso ter um cômodo. Não, eu tenho um cômodozinho aqui do lado aqui. Meu bichinho de estimação, né? Não existe isso. Ou meu coração é 100% de Jesus. E hoje, você pode ver a igreja de hoje, a maioria, muitos crentes de hoje, está dividido, irmãos. Ele dividiu o coração. Está dividido. É um pouquinho de Deus. Ah, Deus, aqui tem uma vaguinha para o senhor aqui, mas não é tudo não. Lembra do provérbio de Salomão, que Salomão fala assim, ó, filho meu, dai-me o quê? O teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Ou seja, me dá o seu intelecto, me dá o seu pensamento, seu sentimento, sua emoção, seu entendimento. Quero trabalhar aí. Me dá o teu coração. É completo para Deus. Por isso que hoje o povo assim, não consegue estar na igreja, irmãos. Qualquer coisinha tira eles da igreja. Tira eles do culto. É culto de ceia. É culto de ceia. Irmão, hoje é ceia. É festa na igreja. Era para estar todo mundo. Se tiver 200 membros, é para estar os 200 membros. É festa. É relembrando a morte. Mas tem um... Eu não vou não. Eu vou ter uma festinha ali que me chamaram e eu vou ter que ir lá. Está igual aqueles que Jesus falou, vai trabalhar na minha obra. Vai trabalhar na minha vinha. Não, eu casei. Não tem jeito aí não. Vou para a lua de mel. Vai trabalhar na minha vinha. Não, eu comprei uma junta de boi e vou experimentar.
Vai na minha... Não, eu comprei uns campos e vou lá ver. Fez tudo errado, comprou para depois ver. Tudo, porque faltou azeite, irmãos. Para encerrar, quando Samuel encheu o quê? O vaso de azeite, símbolo da presença do Espírito. E Deus falou assim, ó, Samuel, enche o teu vaso, enche o teu chifre de azeite. Porque naquela época era chifre que era usado para ser levado para... Vai lá, na casa de Jessé, e eu tenho separado um lá, para ser ungido rei no lugar de Saul. O que aconteceu? Samuel foi? Foi. Foi de vaso? Vou falar, irmão. Foi de vaso? Foi de vaso? Cheio. Quando ele chegou lá, ele olhou assim. Você mesmo. Ó. Forte, bração forte. Ixi, é esse mesmo. Tá, eis aí o ungido do Senhor. Aí Deus, Samuel foi. Samuel. Não é esse aí não. Olha, senhor. Olha lá para o senhor ver. Caixa de peito. Ó. A força. Não tem outro aqui igual ele não. Desperdiça o azeite não. Não é ele não. Você está olhando para a aparência. Eu olho para dentro do coração. Você está olhando para a aparência? Por fora ele é uma coisa, por dentro ele é outra. Por dentro não tem espaço para mim. Não é ele. Aí surge uma indagação. Se Samuel estava de vaso cheio, ainda errou, você imagina nós de vaso vazio. O que nós estamos fazendo? Se Samuel de vaso cheio ainda errou, e nós, que às vezes só tem uma faísca, só uma gota, um contra-gota de azeite, o que nós estamos fazendo? Então é preciso nós enchermos do Espírito de Deus, termos azeite na nossa vida. Um dia, irmãos, isso em 93, eu estava indo para a roça de bicicleta, lá no Fumal. E no caminho, a bicicleta começou a estralar demais. Estralar a catraca, fazer um barulhão. Falei, gente, mas que negócio é esse? Que barulheira é essa? Nossa, está ruim demais isso aqui, ué. Aí fui. Aí eu fui, falei, meu Deus, tem misericórdia. Na mesma hora, irmãos, o Espírito de Deus falou comigo assim, ó. Põe óleo na corrente. Põe óleo na corrente. Aí quando eu cheguei lá, eu pus óleo na corrente. Eu montei na bicicleta. O que aconteceu? Acabou o barulho. Ela andou levezinha, sem fazer barulho. Sem reclamar. E às vezes, aí Deus falou, assim está acontecendo com muitos da minha casa. Está fazendo barulho, mas está faltando azeite. Está reclamando, está murmurando, está falando, está faltando azeite. A hora que o azeite descer, vai parar de fazer barulho, vai parar de ver defeito, vai parar de ver as dificuldades, vai parar de ver os problemas e vai ver a minha glória. Vai ver a minha glória. Então é isso, irmãos. Azeite nunca é demais. Amém? Curva a sua cabeça, Pai.